O silêncio que hoje consome as instalações abandonadas da Bicicletas Monarch SA em São Paulo é quase ensurdecedor. Onde antes se ouvia o clamor metalúrgico de milhares de operários e o estalar mecânico de prensas de aço, agora resta apenas o som do vento batendo em janelas quebradas e a ferrugem devorando os últimos vestígios de uma dinastia. Não há mais pressa, não há mais produção. A gigante parou. Para as gerações que cresceram no Brasil entre os anos 1960 e 1980, a Monarch não era apenas uma fábrica de bicicletas. Ela era o próprio motor da liberdade nacional. Com o modelo Barra Forte, a empresa moldou a identidade de um país, conquistando mais de 50% do mercado interno e transformando o ato de pedalar no sangue que corria pelas veias das periferias e centros urbanos. Bilhões de cruzeiros circulavam, e cada Natal era ditado pelo desejo de uma Monarch embrulhada para presente. Era um império de aço, protegido por barreiras alfandegárias intransponíveis. Mas em meados da década de 1990, o castelo desmoronou. As linhas de montagem que outrora cuspiam milhões de unidades anualmente travaram. Demissões em massa, pátios cheios de mercadorias obsoletas e uma dívida sufocante transformaram o orgulho da indústria brasileira em uma carcaça esquecida. Como um titã indestrutível, enraizado na memória afetiva de milhões de pessoas, pôde falir de forma tão devastadora? Terá sido a agressividade de sua eterna rival, a Caloi, ou uma série de decisões arrogantes e miopia tecnológica tomadas a portas fechadas que selaram seu destino bem antes da abertura de mercado? Esta é a crônica da ascensão monumental e do colapso silencioso da Monarch. Uma jornada que revela o preço trágico de ignorar o futuro. Para entender a magnitude do colapso da Monarch, é fundamental retornar ao momento exato em que a primeira faísca de solda iluminou a fundação de um império. O ano era 1948. O mundo ainda recolhia os destroços da Segunda Guerra Mundial, e a Europa, em processo de lenta e dolorosa reconstrução, via suas indústrias buscarem novos horizontes de sobrevivência. Foi nesse cenário de incertezas globais que a Sickle AB Monarch, uma tradicional, sólida e respeitada fabricante sueca de bicicletas, voltou seus olhos para o outro lado do Atlântico. Seu olhar pousou sobre um país continental que fervilhava com a promessa de desenvolvimento e expansão: o Brasil. Naquela época, o Brasil era uma nação predominantemente agrária, com imensas extensões de terra e infraestrutura rudimentar, mas que começava a sentir as primeiras e intensas dores do parto, da industrialização e da urbanização acelerada. As cidades cresciam de forma desordenada, impulsionadas pelo êxodo rural, e a necessidade de mobilidade para a classe trabalhadora tornava-se uma urgência social inadiável. O transporte público era precário, escasso e ineficiente, e os automóveis representavam um luxo inatingível, um sonho distante para a esmagadora maioria da população. Nesse contexto, a bicicleta não era encarada como um artigo de lazer desportivo ou um capricho de fim de semana. Era uma ferramenta vital de sobrevivência. Era o cavalo de aço moderno, um instrumento essencial que conectaria o operário da periferia às portas da fábrica no centro. Inicialmente, a operação da Monarch em solo brasileiro era modesta, quase tímida. A empresa funcionava basicamente como uma montadora estratégica, importando peças já finalizadas, fabricadas com o rigor da matriz, na fria e precisa Suécia, e apenas unindo os componentes no Brasil. No entanto, o cenário político e econômico brasileiro estava prestes a sofrer uma mutação drástica. Com a virada da década e o aprofundamento radical das políticas de substituição de importações, uma estratégia governamental desenhada para forçar o país a produzir internamente o que antes comprava de fora. O modelo de negócios baseado na importação tornou-se financeiramente asfixiante e insustentável. As tarifas alfandegárias dispararam a níveis estratosféricos, e as restrições burocráticas à entrada de componentes estrangeiros formaram uma verdadeira muralha de proteção estatal, pavimentando o que ficaria conhecido como a reserva de mercado. Diante desse ultimato imposto pelo Estado,
A diretoria da Monarch encontrou-se em uma encruzilhada histórica. Eles tomaram então uma decisão monumental, um verdadeiro salto de fé industrial. Não iriam recuar ou abandonar o promissor mercado sul-americano. Pelo contrário, iriam enraizar-se de forma profunda e irreversível. A ordem vinda da matriz era clara e ambiciosa: nacionalizar a produção por completo. Para concretizar essa visão, investiram pesadamente e ergueram um colossal parque fabril no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Não se tratava apenas de um grande galpão de montagem, mas de um verdadeiro labirinto de engenharia composto por maquinário pesado, fornos escaldantes de fundição e linhas de produção intermináveis, projetadas para transformar o metal bruto nacional no principal veículo de locomoção do país. Mas a transição de uma simples montadora para uma fabricante integral foi um genuíno batismo de fogo, repleto de tensões obscuras e desconfianças sistêmicas. A matriz sueca era implacável e exigia padrões de excelência rigorosos, um nível de precisão milimétrica que parecia uma utopia na realidade industrial incipiente e ainda imatura do Brasil. O primeiro e mais cruel gargalo foi a matéria-prima. Encontrar fornecedores de aço brasileiro com a liga química exata e a resistência mecânica necessárias para suportar os pesados projetos da engenharia nórdica provou-se um pesadelo logístico diário. O aço local da época ainda carecia de refinamento técnico, resultando em frequentes lotes de tubos rejeitados, toneladas de desperdício de material e atrasos cronometrados que deixavam os executivos estrangeiros à beira de colapsos nervosos. Havia um ceticismo palpável, por vezes beirando a arrogância, por parte dos engenheiros europeus que cruzavam o oceano exclusivamente para inspecionar a fábrica. Eles duvidavam abertamente da capacidade da mão de obra local de operar maquinários tão complexos e, acima de tudo, de replicar a lendária durabilidade dos modelos suecos originais. A nova cultura de trabalho precisou ser forjada literalmente no calor assustador das prensas mecânicas. Operários brasileiros, muitos deles migrantes recém-chegados do interior agreste, sem qualquer experiência prévia com metalurgia fina ou processos industriais estruturados, tiveram que ser treinados à exaustão. Eles precisaram aprender a dominar a arte milimétrica do corte, a perfeição da solda contínua e o brilho uniforme da pintura esmaltada em estufas de altíssima temperatura. A tensão no chão de fábrica era constante e densa. O choque cultural entre a precisão escandinava, fria e calculista, e a urgência brasileira de natureza quente, adaptável e improvisadora, gerava fricções diárias. O cheiro de graxa pesada misturava-se com o suor de milhares de trabalhadores lutando para bater metas irreais. No entanto, sob a pressão esmagadora, essa fricção serviu como um catalisador poderoso. Aos poucos, a muralha da desconfiança foi derrubada. Os operários em Santo Amaro começaram a dominar o aço com uma maestria que calou os céticos, adaptando inteligentemente os manuais rígidos da Europa à realidade implacável das ruas esburacadas e das estradas de terra batida do interior brasileiro. Quando os primeiros quadros 100% nacionais, soldados e pintados no Brasil, emergiram das linhas de montagem, ostentando orgulhosamente o icônico emblema da coroa sueca, não se celebrou apenas uma vitória técnica corporativa. Foi uma incontestável declaração de independência da indústria local. A Monarch provou que era possível fundir a resistência implacável do aço nórdico com a tenacidade e o suor da classe trabalhadora sul-americana. A fábrica de Santo Amaro rapidamente começou a operar em uma escala monstruosa, transformando-se em uma verdadeira cidade dentro da metrópole, um ecossistema de produção autossuficiente que pulsava ritmadamente em 3 turnos ininterruptos, dia e noite, sem silêncio. A semente estrangeira havia germinado de forma brutal em solo fértil. A infraestrutura colossal estava solidamente montada. A severa reserva de mercado do governo blindava a empresa como uma fortaleza inexpugnável contra predadores internacionais. E a fome do povo brasileiro por mobilidade era, até aquele instante, insaciável.
O terreno industrial estava perfeitamente adubado para o nascimento de uma lenda urbana. Mas a monarca sabia que, para transcender o status de mera fabricante e se tornar um mito, precisava de um símbolo definitivo. Um modelo de ferro puro que não apenas rolasse pelo asfalto, mas que dominasse as ruas e conquistasse irrevogavelmente a alma da nação trabalhadora. A transição da década de 1960 para os anos 1970 marcou um período de efervescência sem precedentes na história do Brasil. O país entrava na era do chamado milagre econômico, uma fase de crescimento brutal do produto interno bruto, impulsionado por obras faraônicas de infraestrutura, êxodo rural maciço e a consolidação dos grandes centros urbanos. As cidades inchavam, as distâncias entre a casa e o trabalho multiplicavam-se e o transporte público, embora em expansão, continuava sendo um gargalo sufocante. Nesse cenário de um Brasil que acordava cedo e dormia tarde, a monarca entendeu que precisava de mais do que apenas uma bicicleta comum. Precisava de um ícone utilitário inquebrável. Precisava de um trator de duas rodas. Foi assim que nasceu a lenda, a Monarch Barra Forte. Lançada como uma resposta direta às necessidades de um país em construção, a Barra Forte não era um veículo projetado para o lazer descontraído ou para a velocidade aerodinâmica. Sua anatomia era uma declaração de guerra contra a precariedade da infraestrutura nacional. O design era inconfundível e robusto, caracterizado por um quadro de aço carbono espesso, reforçado por um tubo duplo superior. A famosa barra que lhe dava o nome e que impedia o chassi de torcer ou quebrar sob estresse extremo. Suas rodas largas e bagageiros reforçados foram pensados para suportar não apenas o peso de um ciclista, mas uma carga massiva de sobrevivência diária. Rapidamente, a Barra Forte transcendeu a categoria de produto comercial para se tornar a espinha dorsal logística da classe trabalhadora brasileira. Em um país vasto e desigual, ela era a grande equalizadora. Nas periferias poeirentas de São Paulo e do Rio de Janeiro, era o veículo que transportava o pedreiro para a obra. Nos rincões do Nordeste, carregava galões de água, sacos de farinha e ferramentas agrícolas através de estradas de terra implacáveis. Nos bairros residenciais, era a ferramenta de trabalho do entregador de pão, do vendedor de botijões de gás e do carteiro. Não era raro ver famílias inteiras equilibrando-se sobre seu quadro de aço. O pai no selim, a mãe no bagageiro traseiro e a criança acomodada no tubo superior. A Barra Forte não apenas andava sobre as ruas do Brasil, ela carregava o Brasil nas costas. Esse profundo enraizamento cultural e utilitário catapultou a monarquia para um patamar de hegemonia raramente visto na história industrial do continente. No ápice de sua glória, a empresa chegou a dominar mais de 50% de todo o mercado nacional de bicicletas. O complexo industrial de Santo Amaro tornou-se um colosso imparável, operando com uma voracidade que desafiava a lógica. A produção atingia a marca assombrosa de mais de 2 milhões de unidades por ano. Os pátios da fábrica eram oceanos de aço brilhante, de onde saíam frotas infindáveis de caminhões carregados, para abastecer desde grandes lojas de departamento nas capitais até os menores armazéns de secos e molhados nos vilarejos mais remotos da Amazônia. Além do domínio logístico, a Monarch conquistou o mais valioso dos monopólios, o território emocional. Para as crianças e adolescentes, a marca era sinônimo de liberdade e aventura. Os modelos infantis e juvenis, como a Monareta, espelhavam o sucesso dos adultos e povoavam os sonhos de Natal de qualquer jovem brasileiro. O slogan da empresa ecoava em rede nacional de televisão, nas ondas do rádio e nas páginas coloridas das revistas. Ter uma Monarch na garagem não era apenas uma questão de mobilidade. Era um símbolo de status e de pertencimento a uma nação que acreditava estar marchando a passos largos rumo ao futuro. No entanto, nos corredores acarpetados e nas salas de reunião refrigeradas da diretoria, essa soberania absoluta começou a forjar uma armadilha psicológica letal. A coroa de ferro do monopólio era pesada e, silenciosamente, começou a entorpecer os sentidos dos executivos.
A lógica corporativa passou a ser ditada pela embriaguez do sucesso contínuo. Como o governo brasileiro mantinha as fronteiras comerciais hermeticamente fechadas através da Lei de Reserva de Mercado, a Monarch operava em um ecossistema protegido. Não havia a ameaça da bicicleta japonesa, alemã ou americana. O consumidor brasileiro comprava o que a indústria nacional oferecia, pelo preço que ela determinasse. Esse isolamento dourado gerou a primeira e mais perigosa toxina corporativa, a arrogância. A demanda era tão colossal que a fábrica mal conseguia entregar o que já estava vendido. Nesse frenesi produtivo, a inovação tornou-se uma palavra esquecida, vista como um gasto desnecessário. Por que investir milhões em pesquisa de novos materiais se o aço carbono pesado vendia como água? Por que modernizar o design se as filas de espera nas lojas dobravam os quarteirões? A gestão acomodou-se no conforto de sua própria grandeza, acreditando que a lealdade do consumidor brasileiro seria eterna e incondicional. As primeiras fissuras na estrutura desse império começaram a aparecer, embora fossem invisíveis a olho nu, camufladas pelos relatórios financeiros que quebravam recordes a cada trimestre. Sob a pressão de produzir quantidades industriais para atender à demanda voraz, os rígidos padrões de controle de qualidade, herdados da precisão nórdica original, começaram a ser flexibilizados. Uma solda levemente desalinhada aqui, uma camada de tinta menos espessa ali, pequenos compromissos feitos em nome da velocidade da esteira. Eram detalhes minúsculos que não arranhavam a couraça da lenda da Barra Forte imediatamente, mas que começavam a erodir a integridade da marca. A Monarch estava cega pelo brilho de sua própria armadura de aço. Eles não perceberam que o mercado não era uma entidade estática e que a sociedade brasileira estava prestes a passar por transformações culturais drásticas. Mais perigoso ainda, eles subestimaram o silêncio de seus concorrentes domésticos. Acreditavam que o peso da tradição esmagaria qualquer inovação. Mas nas sombras do mercado, enquanto a Monarch celebrava sua supremacia do aço, sua maior e mais persistente rival observava, calculava e preparava um contra-ataque que mudaria as regras do jogo para sempre. A guerra das duas rodas estava apenas começando. O grande perigo do monopólio não reside apenas na estagnação financeira, mas na cegueira intelectual que ele invariavelmente provoca. No interior das muralhas da fábrica em Santo Amaro, a diretoria da Monarch havia se convencido de que sua fórmula era o ponto final da evolução. Acreditavam que o consumidor brasileiro, eternamente castigado pela falta de infraestrutura, sempre priorizaria a durabilidade bruta acima de qualquer outra característica. Eles construíam tratores inquebráveis para um país acidentado, e os números de vendas da Barra Forte pareciam justificar essa arrogância. No entanto, enquanto a Monarch dormia o sono tranquilo dos gigantes, uma revolução silenciosa começava a ganhar tração nas ruas, liderada por sua mais antiga e formidável adversária, a Caloi. A rivalidade entre Monarch e Caloi é, sem dúvida, o maior clássico da história industrial brasileira. Uma verdadeira guerra fria, travada sobre duas rodas. Embora a Caloi fosse uma empresa com raízes profundas, datadas do final do século XIX, durante muito tempo ela operou à sombra do colossal volume de produção da concorrente de origem sueca. Mas a Caloi possuía algo que a gigantesca estrutura da Monarch havia perdido: agilidade e uma leitura sensível das mudanças comportamentais da sociedade. No final da década de 1970, o Brasil começou a passar por uma sutil, porém irreversível, mudança de paradigma cultural. Uma nova geração estava surgindo nos centros urbanos. Eram jovens que não viam a bicicleta apenas como um instrumento de carga ou um meio de transporte operário para o chão de fábrica. Para essa nova juventude, a bicicleta era um vetor de esporte, velocidade, lazer e, acima de tudo, expressão de identidade. Eles não queriam pedalar os pesados e lentos utilitários de seus pais. Eles queriam o vento no rosto. Eles queriam marchar, acelerar e competir. Foi nesse momento exato que a Caloi desferiu um golpe de mestre que mudaria o cenário nacional. O lançamento e a popularização da Caloi 10. Tratava-se de uma bicicleta de 10 marchas,
com guidão curvo para postura aerodinâmica, pneus finos para menor atrito e, crucialmente, um quadro fabricado com ligas metálicas mais leves e tubos de menor espessura. Não era uma bicicleta para carregar botijões de gás. Era uma máquina de asfalto. A resposta do mercado foi explosiva. A Caloi 10 tornou-se um objeto de desejo instantâneo, inaugurando a era do ciclismo esportivo amador no Brasil. A reação da Monarch a esse fenômeno foi um estudo de caso clássico de inércia corporativa. Dentro dos escritórios acarpetados de Santo Amaro, a diretoria olhou para as bicicletas leves e de marchas da concorrência com um misto de ceticismo e desdém. A filosofia interna era rígida. Bicicleta precisa ser forte. Eles argumentavam que as ruas esburacadas do Brasil destruiriam rapidamente os delicados quadros esportivos e que as marchas eram mecânicas complexas que dariam manutenção excessiva. O aço carbono espesso e inflexível da Monarch continuou sendo o dogma intocável da empresa. Essa batalha ideológica, o aço bruto e utilitário da Monarch contra a leveza e a tecnologia esportiva da Caloi, começou a refletir-se cruelmente nos balanços de fim de ano. O mercado não havia parado de crescer, mas a fatia da Monarch começou a sofrer uma hemorragia lenta e constante. Cada adolescente que escolhia uma Caloi de marchas, em vez de uma Monarch, representava não apenas uma venda perdida, mas a perda de um cliente que no futuro associaria a marca sueca a algo ultrapassado e obsoleto. Quando a Monarch finalmente percebeu a gravidade da situação, tentou contra-atacar. Lançaram modelos como a Monarch 10 e a Positron, tentando mimetizar o sucesso esportivo da rival. Mas havia um problema fundamental. A fábrica de Santo Amaro, com seus fornos colossais e prensas gigantescas, havia sido desenhada, concebida e otimizada para produzir quadros de aço grosso em massa. Adaptar aquela linha de montagem faraônica para produzir ligas mais leves, com soldas mais delicadas e mecanismos de marchas importados, era como tentar fazer um transatlântico manobrar como uma lancha. Os modelos esportivos da Monarch, embora bem construídos, muitas vezes pareciam imitações forçadas. Faltava-lhes a alma esportiva autêntica que a Caloi havia cultivado tão bem junto ao seu público. A Monarch estava sendo forçada a jogar um jogo cujas regras haviam sido escritas pelo seu maior inimigo. O trator de aço estava sendo ultrapassado na pista rápida pela agilidade do alumínio e das marchas. A Guerra das Duas Rodas expôs a primeira grande rachadura na fundação do Império. O tamanho da Monarch, antes sua maior força, revelou-se sua principal fraqueza. Eles eram grandes demais para mudar de direção rapidamente. Essa falta de flexibilidade tecnológica e a insistência teimosa em um modelo de negócios ancorado no peso do passado seriam falhas fatais. O mercado estava acelerando, o consumidor estava mudando, mas a Monarch continuava presa às correntes de aço que ela mesma havia forjado. E sem saber, eles estavam marchando de olhos vendados em direção a uma década de tempestades que testaria a própria sobrevivência da fábrica. A década de 1980 despontou não apenas como uma simples virada no calendário, mas como uma revolução cultural sísmica que redefiniu o comportamento da juventude global. Se os anos 70 haviam introduzido a velocidade e a leveza com as bicicletas de marcha, os anos 80 trouxeram a rebeldia, a acrobacia e a terra. Uma nova febre nascia nos subúrbios da Califórnia e rapidamente varria o mundo através da televisão e do cinema, especialmente com a imagem icônica de garotos voando sobre a lua no filme E.T., o extraterrestre. Essa febre tinha um nome: BMX, o Bicycle Motocross. A bicicleta deixava de ser um veículo para ir do ponto A ao ponto B e se transformava em um equipamento de esporte radical, uma extensão da personalidade de adolescentes que queriam saltar rampas, derrapar na lama e desafiar a gravidade. Para capturar essa nova e explosiva fatia de mercado, as empresas precisavam de uma agilidade de raciocínio que a Monarch, entrincheirada em sua fortaleza de aço em Santo Amaro, simplesmente já não possuía. A diretoria da empresa, ainda embriagada pelos números estratosféricos de vendas da Barra Forte e de seus modelos utilitários, observou a ascensão do BMX com uma miopia corporativa assustadora.
Nos corredores da alta gestão, o BMX foi inicialmente descartado como um mero capricho juvenil, uma moda passageira e barulhenta que logo desapareceria, sem jamais justificar o astronômico custo de reconfigurar as gigantescas linhas de montagem da fábrica. Enquanto a Monarch hesitava, analisando planilhas de risco e apegando-se à segurança do passado, sua arqui-inimiga não perdeu um segundo. A Caloi, demonstrando mais uma vez sua leitura afiada das ruas, lançou a linha Caloi Cross, com modelos icônicos como a Extra Light. Eram bicicletas com geometria agressiva, guidões estilo motocicleta, espumas de proteção coloridas e componentes importados em alumínio anodizado, que brilhavam como joias nas vitrines. A Caloi não apenas vendeu um produto, ela vendeu uma atitude. Rapidamente, as pistas de terra improvisadas nos terrenos baldios de todo o Brasil foram tomadas por um mar de bicicletas Caloi. O impacto dessa letargia para a Monarch foi devastador do ponto de vista do marketing e do posicionamento de marca. A juventude brasileira dos anos 80, a mesma que no futuro se tornaria a base consumidora de adultos, começou a associar a marca Monarch ao ultrapassado, ao pesado, à bicicleta do avô ou do trabalhador braçal. A aura de desejo e a vanguarda tecnológica, que a Monarch um dia ostentou com orgulho nas décadas anteriores, estavam escorrendo por entre seus dedos para cair diretamente no colo da concorrência. Quando os relatórios de vendas finalmente gritaram a dura realidade e a diretoria em Santo Amaro acordou de seu transe, o mercado já havia sido moldado pelas regras do adversário. A Monarch percebeu, com um atraso imperdoável, que precisava entrar na arena do BMX. A ordem foi dada aos engenheiros: desenvolver urgentemente uma linha capaz de aniquilar a hegemonia da Caloi Cross. No entanto, tentar forçar a cultura ágil e rebelde dos anos 80 dentro da rígida e burocrática engrenagem de produção de uma fábrica concebida na década de 50 provaria ser um erro de cálculo monumental. A resposta da gigante adormecida veio com a linha Monarch BMX, encabeçada por modelos como a Pantera e a BMX Super. Visualmente, a empresa tentou de tudo. Adotou cores neon berrantes, adesivos agressivos e peças que simulavam a estética do motocross. Os investimentos em marketing foram massivos, com campanhas publicitárias agressivas, tentando recuperar o tempo perdido e o terreno cedido. A fábrica de Santo Amaro operou em regime de urgência, alterando matrizes e forçando a linha de produção a cuspir milhares dessas novas bicicletas por semana. Mas havia um defeito genético nessas máquinas que nenhum adesivo colorido poderia esconder. O DNA da Barra Forte ainda corria pelas veias do projeto. A Monarch, incapaz de abandonar sua obsessão corporativa pela indestrutibilidade e limitada por um maquinário focado em trabalhar o aço carbono espesso, produziu bicicletas de BMX excessivamente pesadas. Para a garotada que tentava empinar, saltar rampas de terra ou realizar manobras complexas de freestyle, o peso era o inimigo número um. As bicicletas da Monarch eram vistas como tanques de guerra, disfarçados com roupa de esporte. A geometria do quadro não oferecia a mesma resposta ágil da concorrência, e as peças, muitas vezes reaproveitadas de linhas de produção mais antigas para cortar custos, não possuíam o apelo premium que a juventude agora exigia. O consumidor percebeu a dissonância instantaneamente. As crianças e adolescentes testavam as bicicletas nas ruas e a rejeição foi implacável. Nas lojas de departamento e bicicletarias espalhadas pelo país, os pais ouviam a mesma frase de seus filhos: "Eu não quero a Monarch, ela é pesada, eu quero a Caloi." O resultado desse erro de leitura de mercado foi catastrófico para a logística interna da empresa. Milhões de cruzeiros haviam sido torrados em pesquisa, desenvolvimento, publicidade e, principalmente, na aquisição de matéria-prima para uma produção em larga escala. A Monarch havia apostado fichas altíssimas de que a força de seu nome, por si só, empurraria o produto goela abaixo do consumidor. Estavam profundamente enganados. Lentamente, uma imagem desoladora começou a se formar no vasto complexo de Santo Amaro.
Os estoques começaram a encolher nas lojas, mas a fábrica, movida por metas irreais e por um planejamento rígido que não permitia freios bruscos, continuava a produzir. Os gigantescos pátios da Monarch começaram a se encher com milhares de bicicletas BMX não vendidas. Fileiras e mais fileiras de quadros coloridos, brilhando sob o sol de São Paulo, aguardavam despachos para revendedores que já não queriam recebê-los. O capital de giro da empresa, antes um rio caudaloso e inesgotável, começou a estagnar nessas montanhas de metal encalhado. O dinheiro estava literalmente preso em produtos rejeitados pelo mercado. A Monarch tentou realizar queimas de estoque e promoções agressivas, minando sua própria margem de lucro, mas o dano à imagem já estava concretizado. A empresa havia perdido a conexão emocional com a nova geração. Esse tropeço monumental, nascido da arrogância do monopólio e da incapacidade de ouvir as ruas, deixou o caixa da Monarch perigosamente exposto. E essa vulnerabilidade financeira não poderia ter acontecido em um momento pior. Enquanto os executivos lutavam para desovar estoques encalhados e justificar o fracasso do projeto BMX para os acionistas, nuvens escuras e densas começavam a se formar no horizonte macroeconômico do Brasil. Uma tempestade de proporções apocalípticas se aproximava, pronta para testar não apenas a relevância dos produtos da Monarch, mas a sua própria capacidade de continuar existindo. O fracasso na leitura da nova geração e o tropeço bilionário na linha BMX foram golpes profundos no orgulho da Monarch. Mas o que realmente começou a corroer de forma irreversível as robustas fundações de aço da empresa não veio das pistas de terra ou do departamento de design. Veio dos frios gabinetes econômicos de Brasília. A década de 1980 despontou no calendário não apenas como uma transição temporal, mas marcando a entrada do Brasil em um período histórico que ficaria sombriamente conhecido como a década perdida. O tão aclamado milagre econômico dos anos 70, financiado à base de gigantescos empréstimos estrangeiros contraídos durante o regime militar, havia finalmente cobrado a sua fatura. O país afundou em uma crise de dívida externa sem precedentes, e a consequência direta, brutal e asfixiante desse colapso foi o despertar de um monstro que passaria a devorar empresas, poupanças e esperanças: a hiperinflação. Para compreender a verdadeira magnitude do impacto desse fenômeno devastador sobre a Monarch, é crucial entender a anatomia imprevisível dessa fera. A inflação no Brasil dos anos 80 não era apenas um aumento gradual e indesejado de preços, era um incêndio florestal descontrolado. Os índices mensais não tardaram a saltar para 2, e logo depois, 3 dígitos. A moeda nacional, fosse ela batizada de cruzeiro, cruzado ou cruzado novo, nas sucessivas e desesperadas reformas governamentais, simplesmente derretia nas mãos dos cidadãos em questão de dias ou mesmo horas. Nos corredores dos supermercados, funcionários corriam com máquinas de etiquetar, remarcando os preços dos alimentos várias vezes ao longo de um único dia de expediente. Nesse cenário de caos monetário absoluto, a colossal fábrica de Santo Amaro, que outrora representava o maior e mais invejável trunfo estratégico da Monarch, metamorfoseou-se quase da noite para o dia em sua mais pesada e perigosa âncora. O grande problema residia na estrutura de produção da empresa. A Monarch operava sob um modelo industrial de verticalização extrema, uma herança de sua necessidade inicial de controlar toda a cadeia em um país de infraestrutura precária. Eles não apenas compravam peças e as montavam, eles recebiam o aço bruto, processavam os tubos, fundiam suas próprias engrenagens, moldavam partes plásticas e fabricavam até os próprios parafusos. Essa estrutura titânica exigia um ciclo de produção imensamente longo, engessado e complexo. O intervalo de tempo necessário desde a assinatura do contrato de compra da matéria-prima até a saída da bicicleta finalizada pela rampa de distribuição era mais do que suficiente para que a realidade econômica do país virasse de cabeça para baixo. O aço, a borracha e a tinta industrial que a diretoria da Monarch adquiria e pagava em uma segunda-feira eram lastreados por um valor de moeda que, 40 ou 50 dias depois,
Quando a bicicleta pronta finalmente desembarcava nas prateleiras das lojas do varejo, já não valia absolutamente nada. O custo fixo operacional para manter aquela autêntica cidade industrial em movimento tornou-se financeiramente asfixiante. Dezenas de milhares de funcionários precisavam receber seus salários, cujos reajustes sindicais tentavam desesperadamente, e quase sempre em vão, acompanhar o índice inflacionário oficial. Isso gerava uma folha de pagamento explosiva e impossível de ser orçada a médio prazo. Os colossais fornos de fundição e as cabines de pintura devoravam energia elétrica a preços que eram reajustados pelo governo de forma arbitrária e exorbitante. Além disso, a logística de distribuição de um produto volumoso como a bicicleta para as 5 regiões de um país de dimensões continentais transformou-se em um pesadelo contábil contínuo. O custo do óleo diesel e dos fretes dobravam enquanto os caminhões carregados ainda estavam no meio das rodovias esburacadas. A inércia natural e inescapável de uma mega fábrica impedia qualquer reação rápida. A Monarch, outrora a ágil pioneira, havia se tornado um gigantesco dinossauro de ferro, tentando dançar desesperadamente em um piso de areia movediça. O resultado dessa bizarra equação macroeconômica foi a instauração de um paradoxo cruel, esquizofrênico e enlouquecedor dentro do complexo industrial de Santo Amaro. Para qualquer observador externo que cruzasse os portões da fábrica, a Monarch parecia pulsar com a mesma saúde inabalável e o mesmo vigor de ferro de sua era de ouro. A ilusão de prosperidade era perfeita. As esteiras rolantes quilométricas não paravam de se mover. As faíscas brilhantes dos maçaricos de solda continuavam a iluminar os galpões abafados ao longo de 3 turnos de trabalho ininterruptos. O barulho mecânico das prensas estampando quadros de metal continuava ensurdecedor. O cheiro de borracha queimada e tinta fresca pairava no ar. E frotas de caminhões lotados de bicicletas, Barra Forte e Monareta continuavam deixando o pátio de expedição todos os dias, rumo aos 4 cantos do país. A fábrica operava em capacidade máxima. No entanto, a portas fechadas, nos escritórios acarpetados da contabilidade, os livros-caixa sangravam copiosamente. Era a matemática perversa da ruína invisível. A empresa continuava a fabricar e a vender números astronômicos de bicicletas, mas cada unidade comercializada representava, na ponta do lápis, um prejuízo real. Como os preços finais ao consumidor precisavam ser tabelados a prazo, frequentemente com parcelamentos para que a população empobrecida pudesse comprar, a inflação devorava o lucro antes mesmo da segunda parcela ser paga. O dinheiro que efetivamente retornava ao caixa da Monarch, ao final de todo o exaustivo ciclo logístico e de vendas, não era sequer suficiente para repor os estoques básicos de aço e borracha necessários para fabricar a próxima fornada de bicicletas. O gigantesco capital de giro da instituição estava sendo literalmente pulverizado pela engrenagem da desvalorização cambial. Eles estavam girando a imensa roda da fábrica com força total, empregando milhares de pessoas e gastando fortunas em energia, apenas para afundar mais rápido no vermelho. Para sobreviver a esse autêntico hospício financeiro, o Conselho de Administração da Monarch viu-se forçado a tomar uma decisão que desvirtuava a própria essência de sua existência. Assim como quase todas as grandes indústrias brasileiras que conseguiram atravessar os anos 80, a empresa teve que desviar brutalmente sua atenção e seus talentos da engenharia mecânica para a engenharia financeira. A sobrevivência corporativa não dependia mais de projetar ou construir bicicletas melhores, mais leves ou mais inovadoras. Dependia de aplicar as receitas diárias no overnight, o enlouquecido mercado financeiro de curtíssimo prazo, gerido pelo Banco Central, que oferecia rendimentos diários absurdos apenas para proteger o dinheiro da inflação daquela noite. A fábrica, na prática, passou a operar menos como uma metalúrgica produtiva e mais como uma tesouraria de altíssimo risco. O talento de um diretor de finanças operando telas de banco tornou-se muito mais vital para manter as portas abertas do que a genialidade do melhor engenheiro de produtos do chão de fábrica. Essa frenética ciranda financeira
garantia uma sobrevida respiratória artificial, mascarando a rápida e agressiva degradação estrutural de seu negócio principal. Em nome do corte obsessivo de custos operacionais para tentar equilibrar a balança, a qualidade das bicicletas Monarch, antes lendária, começou a despencar visivelmente. Fornecedores escondiam mercadorias à espera de preços melhores, e a Monarch passou a utilizar ligas de metal de menor qualidade, camadas de tinta mais finas e componentes plásticos quebradiços para economizar frações de centavos por peça. A robustez nórdica virou uma lembrança do passado. Quando a pesada cortina da década de 1980 finalmente se fechou, a Monarch ainda estava de pé no ringue, mas era a sombra do que um dia fora. Era um gigante exausto, ofegante, com sua identidade fraturada e seu caixa severamente desidratado. Suas maquinarias estavam envelhecendo sem receber os massivos investimentos de modernização tecnológica de que precisavam, e sua relação emocional de confiança com os consumidores estava esgarçada pela queda vertiginosa de qualidade. A velha fortaleza de Santo Amaro havia sobrevivido às chamas da hiperinflação, mas pagou o preço máximo entregando sua competitividade técnica. Eles acreditavam, no fundo de suas almas corporativas, que o pior dos cenários havia passado e que a década seguinte traria um fôlego de recuperação. Mal sabiam eles que as agruras dos anos 80 eram apenas o ensaio geral. No coração da capital federal, uma nova ideologia econômica estava se instalando, e uma caneta presidencial estava a poucos dias de assinar um decreto implacável que derrubaria os muros de proteção do país e não deixaria pedra sobre pedra no debilitado império de aço. A virada da década de 1990 prometia ser um marco de renovação política e econômica para o Brasil, mas para a velha guarda da indústria nacional, transformou-se no carrasco definitivo. O país havia acabado de eleger democraticamente seu primeiro presidente em quase 3 décadas, Fernando Collor de Mello. Jovem, extremamente midiático e adepto de um discurso radicalmente neoliberal, Collor assumiu o poder no Palácio do Planalto com a promessa inegociável de modernizar a economia a qualquer custo, inserir o Brasil no cenário global e aniquilar o tigre de papel da hiperinflação. Para a Monarch, que já sangrava profusamente após os ferimentos auto-infligidos e o caos monetário da década anterior, a posse do novo presidente representou o fim abrupto e violento do seu ecossistema artificial de sobrevivência. A verdadeira catástrofe para o Império de Santo Amaro não foi apenas o traumático confisco das contas correntes e poupanças promovido pelo famigerado Plano Collor, logo em março de 1990. Uma medida drástica que drenou a liquidez do mercado da noite para o dia, fazendo as vendas do varejo de bens de consumo despencarem a praticamente zero. O golpe de misericórdia, a lâmina que cortaria a jugular da Monarch, veio de forma silenciosa na assinatura presidencial de um decreto de abertura comercial sem precedentes. Com um simples movimento de caneta, o governo derrubou a espessa muralha alfandegária que protegia a indústria brasileira de manufaturas há mais de 40 anos. A temida e criticada reserva de mercado, o pesado escudo de ferro que garantia o monopólio da bicicletas Monarch e perdoava sua perigosa letargia tecnológica, foi estilhaçada em 1000 pedaços. As fronteiras do Brasil, antes trancadas como um cofre, escancararam-se para o mundo. O que se seguiu não foi uma transição gradual e amigável para o livre mercado. Foi uma avalanche impiedosa. Uma verdadeira enchente de produtos estrangeiros, com destaque esmagador para a produção asiática, varreu o território nacional com a força de um tsunami. Os portos de Santos, Paranaguá e Manaus começaram a descarregar diariamente milhares de contêineres repletos de bicicletas inteiras, quadros e componentes avulsos vindos de Taiwan, China e Japão. Eram produtos que expunham com requintes de crueldade o quão atrasada e enferrujada a indústria brasileira havia ficado durante seu longo, confortável e protegido isolamento. A disparidade tecnológica nas vitrines era chocante e quase humilhante. Enquanto a gigantesca fábrica da Monarch ainda derretia seu próprio aço pesado em fornos colossais e tentava montar complexos,
ruidosos e pouco confiáveis sistemas de marchas através de processos de usinagem rudimentares, as bicicletas importadas que chegavam às ruas brasileiras pareciam ter vindo do futuro. Elas vinham equipadas com geometrias inovadoras, quadros compostos de ligas de alumínio ultraleves derivadas da indústria aeroespacial, soldas praticamente invisíveis, pinturas impecáveis e componentes de precisão. O fator mais letal de todos foi a introdução massiva dos cobiçados e revolucionários sistemas de transmissão japoneses da marca Shimano. As marchas dessas bicicletas estrangeiras entravam com um clique suave e cirúrgico, um contraste brutal com as pesadas alavancas nacionais que exigiam força física e frequentemente travavam ou escapavam nas subidas mais íngremes. E a maior ironia de todas, graças à brutal economia de escala global e às eficientes redes de suprimentos fragmentadas da Ásia, essas máquinas modernas, ágeis e deslumbrantes, conseguiam atravessar o oceano e chegar ao consumidor brasileiro, custando o mesmo preço, ou até menos, do que uma pesada, rústica e defasada Monarch. A gigante de Santo Amaro viu-se subitamente nua e indefesa diante do escrutínio do consumidor. O feitiço corporativo e o apego sentimental à marca haviam se quebrado instantaneamente. O cliente brasileiro, que por décadas não teve outra opção senão engolir o que a indústria local e engessada ditava, agora tinha o catálogo do mundo inteiro à sua disposição. E o resto do mundo era infinitamente mais leve, mais rápido e implacavelmente mais competitivo. A velocidade da mudança no comportamento do consumidor brasileiro foi assombrosa e devastadora. Nas grandes lojas de departamento, nos supermercados e nas tradicionais bicicletarias de bairro, a cena repetia-se diariamente com uma crueldade rotineira e matemática. Diante da opção entre uma brilhante bicicleta importada, adornada com grafismos modernos e ostentando o selo de componentes japoneses de alta precisão, e uma pesada Monarch nacional de design superado e mecânica dura, a escolha do cliente era imediata. Da noite para o dia, os volumosos pedidos das redes revendedoras para a fábrica em Santo Amaro simplesmente secaram. Os telefones do imenso departamento de vendas pararam de tocar. As concessionárias, apavoradas com a perspectiva de ficar com um enorme estoque encalhado e financeiramente tóxico, começaram a cancelar contratos vigentes sob qualquer brecha jurídica e a devolver frotas inteiras de caminhões não descarregados. Para tentar estancar essa hemorragia em escala industrial, a diretoria executiva convocou sucessivas reuniões emergenciais que avançavam madrugadas adentro. Mas a realidade fria e crua da globalização finalmente bateu com força na pesada porta de ferro da empresa, exigindo que a conta de décadas de atraso fosse paga à vista. A alta cúpula da Monarch descobriu, da forma mais dolorosa e irreversível possível, que o seu outrora genial modelo de negócios era estrutural e irremediavelmente incompatível com as regras de um mercado aberto e hipercompetitivo. O imenso complexo verticalizado da corporação, aquele colossal orgulho de engenharia mecânica que fabricava o próprio aço, usinava os cubos de roda, moldava os pedais de plástico e produzia até os mínimos parafusos de fixação, que fora a âncora da salvação nos difíceis anos 50 e 60, revelou-se subitamente como uma armadilha mortal. No novo e veloz paradigma da indústria global de bicicletas, as grandes marcas de excelência do mundo já não fabricavam quase nada do zero. Elas investiam pesado em design, aerodinâmica e marketing, enquanto terceirizavam a produção bruta para dezenas de pequenas fábricas hiperespecializadas na Ásia, operando puramente como eficientes montadoras logísticas. A Monarch, tragicamente na contramão da história, carregava o imenso fardo logístico de uma autêntica cidade siderúrgica nas costas. O custo fixo operacional simplesmente para manter os altos fornos ardendo, bancar as contas estratosféricas de energia, sustentar uma folha de pagamento de milhares de funcionários sob a pesada legislação trabalhista brasileira e tentar, tardiamente, modernizar um maquinário arcaico era astronomicamente superior ao custo de importar de Taiwan um container fechado de bicicletas já montadas e embaladas.
a matemática bruta da sobrevivência simplesmente deixou de fazer sentido. Qualquer tentativa desesperada de cortar artificialmente os preços de tabela para tentar barrar a invasão asiática provou-se inútil e autodestrutiva. Cada cruzeiro a menos no preço final significava espremer fornecedores locais, adotar metais mais finos e sacrificar de forma letal uma qualidade construtiva que já estava seriamente comprometida. O trator de aço, a lendária e indestrutível Barra Forte, assistia paralisada à passagem fulminante de um enxame de veículos de alumínio, que agora dominavam as vias urbanas e as estradas de terra. O escudo invisível e paternalista do Estado havia se dissipado no ar. Acostumada a lutar em um ringue doméstico, onde era o único peso pesado, a monarca agora era obrigada a enfrentar atletas olímpicos do livre comércio com as mãos amarradas pela sua própria obesidade estrutural. A gigantesca fábrica de Santo Amaro, cujo piso vibrava ininterruptamente há décadas, começou a conhecer e a temer o silêncio. As imensas esteiras de montagem tiveram seu ritmo reduzido a uma fração de sua capacidade nominal. Os galpões industriais que antes pareciam não ter fim, lotados de frotas prontas para despacho, começaram a abrigar fileiras assustadoras de vazio, ecos de passos hesitantes e sussurros de profundo desespero. A execução da empresa pelas fronteiras abertas não foi um processo lento de asfixia. Foi uma guilhotina comercial cirúrgica que separou instantaneamente o passado glorioso da corporação de qualquer horizonte futuro possível. Contudo, antes que o motor parasse completamente e a luz vermelha da insolvência brilhasse na fachada, a tensão sufocante acumulada ao longo de cruéis anos de desmonte, rebaixamento de salários e cortes de benefícios, estava prestes a explodir no lugar mais sensível e volátil de qualquer império industrial: o chão de fábrica. O colapso financeiro nas planilhas dos diretores estava a poucos milissegundos de se transmutar em uma verdadeira guerra civil trabalhista. A abertura abrupta das fronteiras e a invasão avassaladora das bicicletas asiáticas funcionaram como uma guilhotina comercial. Mas o verdadeiro colapso de um império industrial dessa magnitude raramente começa apenas nos relatórios de vendas, nos balanços contábeis ou nas vitrines das lojas. Ele começa a ruir de dentro para fora, no coração sangrento e nas artérias vitais de seu chão de fábrica. No gigantesco e lendário complexo da Monarch no bairro de Santo Amaro, a crise macroeconômica rapidamente se transmutou em uma tragédia humana, psicológica e social sem precedentes. A tensão sufocante que vinha se acumulando ao longo da hiperinflação dos anos 80 e que agora era multiplicada pela queda livre nas vendas do início dos anos 90, encontrou seu ponto de ebulição inevitável no elo mais fraco, mais fundamental da corrente produtiva: os milhares de operários que, com a força de seus braços e o suor de seus rostos, haviam forjado a lenda da marca. Durante as décadas de glória, a relação entre a direção da Monarch e seus funcionários operou sob uma espécie de pacto paternalista não escrito, um modelo muito comum nas grandes corporações industriais daquela época de ouro. Trabalhar nas esteiras da Monarch não era apenas possuir um emprego, era pertencer a uma instituição respeitada, uma gigantesca família estendida que oferecia estabilidade vitalícia, benefícios sólidos, cestas básicas generosas para os finais de ano e a promessa inabalável de uma aposentadoria segura. Era extremamente comum encontrar pais, filhos e até netos dividindo os mesmos turnos de trabalho nas linhas de montagem da Barra Forte. O orgulho de pertencer à empresa que literalmente colocava o Brasil inteiro para pedalar era genuíno e profundo. No entanto, quando os intermináveis contêineres vindos de Taiwan começaram a desembarcar nos portos brasileiros e o fluxo de caixa da corporação secou de forma drástica, esse antigo e sagrado pacto de lealdade foi rasgado e atirado aos altos fornos. As primeiras rachaduras internas manifestaram-se de maneira insidiosa, sorrateira, antes do caos absoluto. Para tentar manter a colossal máquina respirando por aparelhos em um cenário de vendas minguantes, a diretoria executiva, trancada em reuniões de emergência, iniciou um doloroso, implacável e frio programa de corte de custos operacionais.
O que começou com a suspensão imediata e proibição do pagamento de horas extras, rapidamente escalou para a redução drástica da qualidade e da quantidade da alimentação servida nos refeitórios industriais, o cancelamento sumário de benefícios médicos cruciais e, finalmente, o mais aterrorizante e desestabilizador de todos os sinais para um pai de família: os atrasos crônicos, repetitivos e injustificados no pagamento dos salários. Num cenário econômico hostil, onde a inflação, embora violentamente combatida e freada pelo Plano Collor, ainda machucava brutalmente o poder de compra e a segurança do trabalhador assalariado de classe baixa, um salário atrasado na sexta-feira não era apenas um inconveniente contábil. Significava a fome imediata batendo à porta no final de semana. A atmosfera dentro dos gigantescos e abafados galpões de Santo Amaro tornou-se densa, tóxica e irrespirável. E não era apenas por causa da espessa fumaça das soldas ou do forte pó químico das cabines de pintura. Havia um medo palpável impregnado nas paredes, misturado com um profundo e cortante sentimento de traição institucional. Os milhares de operários metalúrgicos que continuavam a bater seus rígidos cartões de ponto de madrugada e a operar as perigosas prensas mecânicas com o mesmo rigor, esforço e risco físico de sempre, agora olhavam para as janelas espelhadas do prédio administrativo com crescente desconfiança, amargura e ressentimento. A imensa engrenagem humana que durante décadas fora o verdadeiro motor secreto do trator de aço estava ressecando e começando a travar violentamente. O rompimento definitivo e irreversível dessa delicada paz industrial ocorreu quando a administração, completamente encurralada pelas monumentais dívidas bancárias, pelos juros extorsivos e pela absoluta incapacidade de desovar os oceanos de estoques encalhados, começou a emitir as primeiras e temidas listas de demissões em massa. Não se tratavam de cortes cirúrgicos de ajuste, mas de amputações brutais, cegas e desesperadas de setores inteiros da fábrica. Foi exatamente nesse momento que a identidade sonora da Monarch mudou de forma assustadora. O estrondo ritmado, constante e produtivo das máquinas pesadas, que durante mais de 40 anos havia sido a inconfundível trilha sonora do progresso na zona sul de São Paulo, começou a vacilar, a engasgar, até finalmente silenciar, sendo gradativamente substituído por um som muito mais humano, orgânico, ensurdecedor e ameaçador. O grito uníssono de milhares de gargantas enfurecidas e desesperadas. A imensa greve geral que paralisou o complexo de Santo Amaro, no auge da crise, entrou para os registros como um dos capítulos mais tristes, violentos e tensos da história da corporação. Liderados por um movimento sindical fortalecido, altamente mobilizado e extremamente combativo da região metropolitana de São Paulo, os milhares de metalúrgicos simplesmente cruzaram os braços. As quilométricas esteiras de produção pararam de rodar de forma abrupta. Os imponentes fornos siderúrgicos, outrora o coração quente da empresa, foram sumariamente apagados e deixados para esfriar. Os imensos portões principais da fábrica, antes canais abertos de um fluxo contínuo de riqueza, orgulho e prosperidade para o país, foram fisicamente barricados e trancados, concorrentes pelos próprios funcionários, que, acampados do lado de fora sob sol e chuva, exigiam a qualquer custo o pagamento imediato dos salários atrasados, o acerto integral de rescisões trabalhistas dolorosamente bloqueadas e a garantia mínima de que seus direitos não evaporariam junto com o combalido caixa da empresa. Para uma mega fábrica pesada, estruturalmente projetada para a produção fluida, contínua e massiva, uma paralisação total prolongada é o equivalente industrial a um infarto fulminante. Cada dia extra de greve representava milhões em prejuízos operacionais irrecuperáveis acumulados. Juros bancários galopando sem freios e, acima de tudo, a quebra total e definitiva de qualquer resquício de confiança junto aos poucos e céticos fornecedores e lojistas que ainda ousavam manter relações comerciais ativas com a desgastada marca. Confinada em seus escritórios sitiados, a diretoria perdeu completamente, e de forma humilhante, as rédeas do controle da situação.
Acostumados a ditar autocraticamente as regras em um mercado protegido pelo governo e a gerenciar a corporação através da frieza das planilhas de resultados, os altos executivos mostraram-se pateticamente inaptos e despreparados para lidar com a psicologia do desespero e com a fúria justa de pais e mães de família que viam o suado trabalho de uma vida inteira desmoronar, vítimas da má gestão estratégica e da impiedosa tempestade econômica global. As forças policiais, com seus escudos e cacetetes, frequentemente precisavam ser acionadas para conter os ânimos exaltados e evitar invasões nos piquetes inflamados do lado de fora dos muros. A imagem da respeitada Monarch, outrora o maior símbolo nacional de alegria infantil no Natal e de robustez familiar para o trabalho, agora estampava em letras garrafais as páginas policiais e os cadernos de crise econômica dos principais jornais brasileiros, convertida no triste emblema da decadência e do colapso social industrial. Dentro da fábrica sitiada, nas extensas linhas de montagem agora cadavéricas, perfeitamente silenciosas e mergulhadas em uma penumbra fantasmagórica, centenas de quadros de bicicletas inacabados e sem rodas pendiam inertes das correntes transportadoras suspensas no teto. Assemelhavam-se perfeitamente a esqueletos de metal balançando no vazio, testemunhas mudas de uma era de ouro que jamais voltaria. A greve geral e a fratura insanável e violenta na relação de confiança mútua com seus fiéis operários marcaram o verdadeiro e irreversível ponto de não retorno para a Bicicletas Monarch S.A. A corporação provou que não foi apenas vencida de fora para dentro pela modernidade da concorrência asiática ou pelas intempéries drásticas da política econômica de Brasília. Ela foi, na realidade, fatalmente corroída por dentro. Ela perdeu sua alma, desintegrou sua orgulhosa força de trabalho e destruiu seu propósito original. Quando os pesados portões de ferro finalmente foram reabertos semanas depois, após negociações exaustivas, ameaças jurídicas e acordos amargos, a fábrica que voltou a operar a conta-gotas já não era mais a mesma entidade. Era apenas um zumbi industrial desprovido de vida, caminhando por inércia e aguardando o inevitável, esperando apenas que alguém no conselho de administração finalmente tivesse a frieza e a coragem necessárias para desligar as luzes e os disjuntores de vez, decretando formalmente o fim de um império. E esse momento final, dolorosamente silencioso e definitivo, estava agora a um passo de distância. O retorno ao trabalho, após a catastrófica e violenta greve geral, não trouxe alívio, tampouco esperança. Trouxe apenas a pesada, fria e inegável constatação de que o fim definitivo estava muito mais próximo do que qualquer um ousava admitir. Quando os massivos portões de ferro do complexo de Santo Amaro se abriram novamente para os operários desiludidos, a Bicicletas Monarch S.A. já não era mais uma potência industrial soberana. Assemelhava-se a um paciente em fase terminal, respirando por aparelhos, aguardando apenas o inevitável momento em que a tomada seria puxada. A diretoria, outrora orgulhosa e inatingível, encontrava-se agora completamente encurralada por dívidas bancárias asfixiantes, juros predatórios e galpões entupidos até o teto com estoques que o recém-inaugurado mercado de fronteiras abertas não queria mais comprar. Não restava outra saída. A gestão tomou então a decisão que durante 4 décadas foi considerada uma blasfêmia impensável nos corredores da empresa. O desmantelamento total de seu sagrado império verticalizado. O processo de fechamento não foi um evento único, rápido ou explosivo. Foi uma agonia incrivelmente lenta, cirúrgica e profundamente melancólica, projetada para sangrar a fábrica gota a gota. A execução começou pelo coração térmico do complexo. O desligamento definitivo dos colossais altos fornos siderúrgicos e das fundições primárias. O fogo intenso que durante quase meio século havia derretido o aço bruto, moldando literalmente a espinha dorsal da mobilidade de toda a neonação brasileira, foi extinto para sempre. As chaminés que antes vomitavam as nuvens espessas do progresso esfriaram, deixando o céu da zona sul de São Paulo tragicamente limpo. Em seguida, as imensas prensas mecânicas, monstros de metal puro que pesavam toneladas
e que antes faziam o chão do bairro tremer a cada quadro da robusta barra forte estampado, foram sumariamente desligadas da matriz elétrica. O silêncio que se apossou do galpão principal era pesado, doloroso e antinatural. A verdadeira tragédia desse colapso, contudo, não residia apenas no silêncio do aço inerte, mas no esvaziamento humano devastador. As rodadas de demissões em massa que se seguiram não pouparam ninguém, não respeitaram patentes, idade ou anos de serviço prestado. Pais de família, mestres soldadores altamente qualificados, pintores especializados em esmalte industrial e torneiros mecânicos que haviam dedicado 30 até 40 anos de suas vidas suando naquelas esteiras de produção, viam-se repentinamente segurando cartas frias de rescisão em mãos calejadas e trêmulas. Homens que conheciam o cheiro exato da liga de carbono perfeita, fervendo, que podiam identificar se o aperto de um parafuso estava ideal apenas pelo som da chave de fenda contra o metal, estavam sendo brutalmente descartados como peças obsoletas de um maquinário arruinado que não tinha mais utilidade comercial. O esvaziamento final dos armários de aço nos antigos, amplos e úmidos vestiários da fábrica foi marcado por um silêncio de necrotério, interrompido apenas pelo barulho de ferramentas pessoais, antigas sendo guardadas resignadamente em caixas de papelão e, ocasionalmente, pelo choro contido de veteranos de cabelos grisalhos que compreendiam estar perdendo não apenas o seu sustento financeiro, mas a sua própria identidade no mundo. Para conseguir pagar as monumentais rescisões trabalhistas atrasadas exigidas pelos sindicatos e tentar estancar a sangria letal das dívidas com os credores institucionais, a Monarch foi forçada a iniciar um doloroso e humilhante leilão de sua própria alma industrial. O imponente maquinário, outrora o maior orgulho da engenharia mecânica nacional, começou a ser liquidado e vendido a preço de banana. Prensas gigantescas, tornos computadorizados, sofisticadas estufas de secagem e gigantescas cabines de pintura foram desmontados a violentos golpes de marreta, lixadeira e maçarico. O que não encontrava comprador imediato no desvalorizado mercado secundário de máquinas industriais era brutalmente cortado em pedaços irreconhecíveis e vendido como sucata, pesado em balanças de ferros velhos da região periférica. Ver os moldes originais de metal maciço, aqueles mesmos que haviam dado vida mágica a milhões de monaretas e barras fortes nas décadas de 70 e 80, sendo inutilizados, deformados a marteladas e atirados de forma indigna em caçambas de entulho, foi um golpe psicológico absolutamente devastador para os pouquíssimos funcionários da manutenção que ainda restavam para trancar as portas e apagar as luzes. Era a liquidação final e indigna de um patrimônio cultural do Brasil. Encurralada, a administração da Monarch, numa tentativa desesperada de preservar qualquer fração de valor que o logotipo da coroa ainda pudesse ter, alterou de forma radical, quase irreconhecível, o seu modelo de negócios. Eles abdicaram formalmente do papel de grandes industriais da metalurgia pesada. O complexo de Santo Amaro foi sendo esvaziado meticulosamente, galpão por galpão, linha por linha, até se transformar em um imenso, frio e oco monumento de concreto encardido e janelas quebradas. A produção própria, agora reduzida a uma fração quase microscópica de sua glória imperial do passado, foi transferida de forma fragmentada, sem qualquer solenidade, para instalações infinitamente menores e terceirizadas, ou deslocada para a longínqua Zona Franca de Manaus, em uma caça desesperada e tardia por incentivos fiscais que pudessem oxigenar o caixa doente da empresa. Na prática do livre mercado da década de 1990, a outrora todo-poderosa gigante sueco-brasileira deixou de fabricar bicicletas do zero. Desprovida de suas próprias máquinas e de seus brilhantes artesãos de metal, a empresa passou a importar milhares de quadros prontos e componentes baratos diretamente da Ásia. Irônica e tragicamente, comprando exatamente dos mesmos fornecedores estrangeiros que haviam destruído seu monopólio anos antes. A outrora gigantesca estrutura fabril,
Limitava-se agora à ingrata tarefa de montar essas peças e colar os adesivos brilhantes da antiga coroa dourada em produtos frios e genéricos, concebidos e forjados do outro lado do mundo. A Monarch tornou-se essencialmente apenas um nome comercial, uma casca corporativa vazia, uma distribuidora de mercadorias terceirizadas, sobrevivendo do eco do seu passado. A lendária indestrutibilidade e a engenharia incansável que um dia justificaram sua soberania absoluta haviam evaporado completamente, dando lugar a planilhas de logística de importação. Quando o último caminhão a diesel, carregado até o topo com as carcaças de aço retorcido que sobraram do maquinário sucateado, cruzou o pátio esburacado da velha fábrica em São Paulo, e os colossais portões de ferro foram finalmente trancados em definitivo, amarrados com correntes oxidadas e grossos cadeados, uma era fundamental da história da indústria nacional chegou a um fim sepulcral. O entorno do bairro de Santo Amaro sentiu o baque imediato. Dezenas de bares, pensões, oficinas pequenas e comércios familiares, que há décadas sobreviviam exclusivamente do intenso movimento de formigueiro dos milhares de operários nos horários de troca de turno, faliram em um rápido e indesejado efeito dominó. A Bicicletas Monarch S.A., o inabalável monstro sagrado de duas rodas, estava fisicamente morta e sepultada sob o peso da nova ordem global. Nunca mais haveria o som frenético da linha de montagem, ditando o pulso do bairro, nem o sorriso de orgulho genuíno do operário, ao ver a robusta bicicleta pronta reluzindo sob as fortes luzes frias da expedição, pronta para ganhar as ruas do país. O que restava agora era apenas o fantasma melancólico de uma marca nostálgica, vagando sem direção por um mercado que não perdoava a fraqueza, e a ferrugem implacável que lentamente, debaixo de garoas e sóis escaldantes, começava a devorar a memória tangível de seus dias de glória nas garagens silenciosas e esquecidas do Brasil. 3 décadas após o fechamento abrupto e traumático dos portões principais em Santo Amaro, uma cena curiosa, quase poética e profundamente melancólica desenrola-se frequentemente aos fins de semana nos grandes parques urbanos e nos encontros de carros antigos por todo o Brasil. Sob o sol claro das manhãs de domingo, bicicletas Monarch, Barra Forte, Monaretas e Tigrões das décadas de 1970 e 1980 brilham intensamente. Seus cromados são polidos até espelharem o céu, e suas pinturas originais são restauradas com um preciosismo que beira a devoção religiosa. Esses modelos clássicos, que em sua essência original nasceram como meras ferramentas rústicas de trabalho e transporte pesado para a classe operária, foram alquimicamente transmutados pelo tempo em verdadeiras e cobiçadas joias de colecionador. Hoje, um entusiasta apaixonado pode facilmente desembolsar milhares de reais, valores que muitas vezes superam o preço de bicicletas esportivas de carbono ultramodernas, apenas para possuir e exibir um pedaço intacto dessa história. Há uma ironia muito amarga e inegável nessa ressurreição estética. A corporação precisou ser dizimada para que o seu produto se tornasse sagrado. O culto contemporâneo à marca monarca não se explica por nenhuma lógica de eficiência mecânica ou superioridade tecnológica atual, mas pela profunda e complexa anatomia da saudade. Para a geração de brasileiros que hoje ocupa os espaços de decisão, homens e mulheres que já passaram dos 40 ou 50 anos, olhar para o inconfundível quadro de tubo duplo de uma barra forte não é apenas admirar um projeto de design industrial antigo. É ser arremessado em uma viagem imediata e visceral a uma época em que a vida, apesar de todas as dificuldades macroeconômicas do país, parecia ter um ritmo mais humano e compreensível. É a lembrança tátil do primeiro machucado no joelho ralado no asfalto, das tardes infinitas brincando na rua até os postes de luz acenderem, e da imagem do suor do pai retornando para casa após um longo turno na fábrica. A Monarch não produzia apenas tubos de aço dobrados e soldados. Ela forjou memórias afetivas em escala industrial. E é exatamente essa memória imaterial, eternamente blindada contra a ferrugem do tempo,
que os colecionadores e saudosistas tentam desesperadamente comprar, polir e preservar em suas garagens. Ironicamente, o mesmíssimo DNA pesado e inflexível que sentenciou a empresa à morte comercial diante da invasão veloz e ágil dos modelos de alumínio asiáticos nos anos 90 é o grande e único responsável por sua impressionante sobrevivência arqueológica atual. O aço carbono espesso e de altíssima densidade, as soldas rústicas e superdimensionadas, a mecânica absolutamente elementar e livre de frescuras, as exatas características que a juventude exigente dos anos 80 havia rejeitado em favor da leveza da Caloi Cross, garantiram que os antigos quadros da Monarch suportassem mais de meio século de castigo sob sol, chuva ácida, barro e negligência sem se desintegrar. O trator de duas rodas, ignorando a falência de seus criadores, simplesmente recusou-se a morrer fisicamente. Ele havia sido rigorosamente projetado nos fornos da década de 50 para sobreviver à extrema hostilidade da infraestrutura brasileira e cumpriu sua missão existencial com uma teimosia de aço puro. Contudo, enquanto as bicicletas sobreviventes são lustradas com flanelas macias e desfilam sob os olhares de admiração dos mais novos, há um silêncio sepulcral, incômodo e quase cruel sobre os verdadeiros arquitetos dessa lenda de ferro. O mercado nostálgico celebra o objeto, mas a história capitalista frequentemente engole e esquece as mãos calejadas que o forjaram. Os milhares de ex-operários, soldadores experientes, pintores de estufa e torneiros mecânicos que foram sumariamente demitidos nos escuros e tensos corredores de Santo Amaro, perdendo suas identidades e seus meios de subsistência de uma hora para outra, envelheceram nas duras margens da economia informal. Eles carregaram até o fim da vida o trauma indescritível de ver o império seguro que ajudaram a erguer com o próprio suor ser fatiado, vilipendiado e vendido como sucata de ferro velho a peso por credores implacáveis. A redenção gloriosa da bicicleta clássica no século XXI não ofereceu nenhum consolo financeiro, nenhuma pensão reparatória e nenhuma justiça histórica à classe trabalhadora que efetivamente arcou com o sangrento custo humano da falência. O peso titânico da queda esmagou irremediavelmente os ombros de quem estava no chão de fábrica e nos piquetes de greve, enquanto os velhos executivos tentavam proteger seus vastos patrimônios pessoais atrás do cada vez mais fino escudo jurídico corporativo. No panorama econômico de hoje, a Bicicletas Monarch S.A. tecnicamente ainda existe. Ela respira no papel, tem registro corporativo e opera no mercado comercial. Mas sua presença atual assemelha-se a um fantasma pálido, arrastando correntes por uma casa que já não lhe pertence. Longe, infinitamente longe da grandiosidade titânica e autossuficiente de outrora, a empresa moderna sobrevive operando em uma escala minimalista, terceirizando quase tudo, importando caixas de peças do Oriente e lutando desesperadamente por margens de lucro cada vez mais estreitas em um mercado fragmentado, saturado e ferozmente competitivo. O antigo leão dourado, que rugia e monopolizava a selva de concreto do continente, agora contenta-se em sobreviver de migalhas, utilizando a estampa do antigo logotipo da coroa sueca como seu último e solitário trunfo de credibilidade. Observar a operação da marca hoje é como visitar o herdeiro de uma dinastia real que perdeu a revolução. Ele ainda carrega orgulhosamente o anel com o brasão histórico da família no dedo, mas já não possui o castelo, não dita as leis, não comanda os exércitos e não tem poder algum sobre o futuro. A épica e dolorosa saga da Monarch deixa uma cicatriz educativa profunda e permanente na pele da história industrial latino-americana. É o mais perfeito, cristalino e trágico estudo de caso sobre a letal maldição do sucesso excessivamente protegido. O percurso sangrento do Império de Santo Amaro provou de maneira inquestionável que muros alfandegários altos e leis severas de protecionismo estatal podem, de fato, blindar temporariamente uma empresa contra a eficiência da concorrência estrangeira.
Mas essas mesmas leis são paredes de papel quando se trata de proteger a empresa de seu maior e mais íntimo inimigo, a sua própria arrogância corporativa, a miopia letárgica de sua diretoria e a recusa teimosa em aceitar a evolução natural do comportamento da sociedade. O relógio do mundo lá fora, além da muralha de importações, nunca parou de girar. A globalização não pede licença para entrar. Ela arromba a porta de quem parou no tempo. A gigante de ferro tombou, seus colossais fornos esfriaram até o zero. Suas máquinas pesadas foram derretidas e convertidas em vergalhões. E o dinheiro de seus cofres virou poeira nos ventos da hiperinflação. No entanto, se você prestar atenção, nas estradas de terra avermelhada do interior mais profundo do Brasil, o rangido metálico, pesado e inconfundível de uma velha corrente, esticando em um quadro inquebrável da Barra Forte, ainda pode ser ouvido. É uma lembrança imortal, dura e melancólica de que, no fim das contas, o bom aço sobrevive às eras, mas a grandeza de uma corporação, se não for constantemente forjada na bigorna da humildade e da inovação, invariavelmente enferruja e vira pó na memória da história. A queda da Bicicletas Monarch S.A. não é apenas um obituário corporativo sobre uma fábrica de bairro que faliu. É, em sua essência, um duro e atemporal tratado sobre a ilusão perigosa do monopólio e as armadilhas da letargia industrial. Quando uma corporação se acostuma a operar dentro de um aquário estatal rigorosamente protegido, isolada das correntes marítimas e dos predadores do mercado global, ela não desenvolve músculos competitivos. Ela desenvolve obesidade estrutural e uma arrogância cega. A diretoria da Monarch acreditou piamente que o peso monumental do seu passado glorioso e a indestrutibilidade do seu aço carbono seriam escudos suficientes para garantir a eternidade do seu futuro. Eles se esqueceram da regra mais básica da sobrevivência. A evolução não premia necessariamente o maior, o mais forte ou o mais pesado, mas sim aquele que é capaz de se adaptar mais rápido às mudanças de seu ambiente. Para as gerações que vivenciaram o apogeu pulsante do complexo de Santo Amaro, o que resta hoje é um gosto amargo e complexo de nostalgia. As bicicletas clássicas que sobreviveram ao tempo e que hoje brilham reluzentes nos encontros de antigo mobilismo aos domingos são testemunhas silenciosas de uma época em que o Brasil sonhava genuinamente em ser uma potência industrial autossuficiente. Mais do que isso, elas são monumentos não oficiais ao suor anônimo de milhares de trabalhadores metalúrgicos que, com extrema dignidade, forjaram um império gigantesco que seus líderes não tiveram a competência para preservar. A ferrugem física nunca conseguiu corroer o bom aço das antigas barras fortes, mas a ferrugem da soberba corporativa desintegrou completamente a alma da empresa. O colapso silencioso da Monarch nos obriga a olhar com mais atenção para as nossas próprias instituições no presente. Quantos gigantes atuais, líderes absolutos de seus segmentos, não estão, neste exato momento, cometendo os mesmos erros fatais? Quantos não estão trancados em suas torres de marfim financeiras, ignorando as vozes e as novas demandas que ecoam nas ruas? Subestimando a velocidade implacável com que o mundo moderno se transforma? O mercado não pede licença, e o tempo, em sua marcha contínua, não espera por gigantes adormecidos. Ele simplesmente passa por cima deles. Se esta jornada pelas engrenagens secretas da nossa história econômica e pela memória da Monarch despertou algo em você, compartilhe a sua história nos comentários abaixo. Qual foi a sua primeira bicicleta? Você ou sua família também guardam lembranças dessa época de ouro da indústria nacional? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações para continuar acompanhando nossos próximos documentários sobre a ascensão e a queda dos grandes impérios que moldaram o nosso mundo. Até a próxima.